Olá pessoal, tudo bem? Edgar Sangalli do canal Pensou, Programou e dando continuidade na nossa playlist de resolução de exercícios em C Sharp, vamos ao exercício 1021, notas e moedas. Pessoal, é o seguinte, o exercício ele é bem similar ao anterior, tá? A gente vai ter uma entrada e vai ter que calcular a quantidade mínima de notas a serem utilizadas para esse valor. Só que a diferença é que agora eu tenho um valor decimal, ou seja, eu vou incluir moedas. E quais são as moedas? R$ 1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. Então, pessoal, a didática, bem dizer, é a mesma, tá? Só que aqui eu vou mudar um pouco o código para a gente conseguir resolver esse daqui, tá? Eu vou explicar conforme a gente for criando. E também para ser uma opção a mais de código para quando vocês forem criar as situações práticas de vocês, tudo bem? Então, ó, como que isso aqui vai ficar no Visual Studio Code? Bem, em um primeiro momento eu já criei o projeto e já importei os ícones que a gente vai estar utilizando, tá? Se vocês não lembram como que faz esse processo, eu sugiro que retorne ao início da nossa playlist e assista os vídeos, que lá eu ensino passo a passo, tudo bem? Os primeiros vídeos. Bem, como aqui a gente vai estar trabalhando com o número decimal, o primeiro passo é importar a biblioteca Globalization. Então, using system.globalization, ok? E aqui ponto e vírgula. Depois a gente vai estar começando a declarar as nossas variáveis, pessoal. E quais vão ser elas? A primeira ela vai ser um tipo inteiro n, ok? E eu já vou até inicializar ela. Eu vou estar falando que ela é o quê? Desculpa, ela é double, pessoal. Double n. E ela vai ser o quê? Double.parse para a gente já converter de string para double, ok? Console.readline abre e fecha parênteses, ok? Ponto e vírgula. E como que a gente some com esse erro aqui? Dentro dessa extensão csprod, a gente desativa a opção nullable. Então, disable, ok? Salva aqui e salva aqui. Ó, o erro sumiu. Próximo passo, pessoal, é declarar as variáveis do tipo inteiro. Então, a gente vai chamar elas de int quociente, resto, notas, moedas, ok? Ponto e vírgula. E essa falinha é porque a gente ainda não inicializou elas. A gente vai estar fazendo agora ao decorrer do código. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar pela variável resto. E o que eu vou dizer que o resto é? Ele vai ser o meu n vezes 100, tá? Mais 0,5. Mas vocês devem estar perguntando, por que vezes 100 mais 0,5? O vezes 100, pessoal, é justamente para a gente ir dividindo ele pelos valores, tá? E o mais 0,5 nesse caso, ele seria para poder, em alguns casos, o número decimal ele faz um arredondamento, então aqui é para ele não arredondar e não dar erro, tudo bem? E aqui, certo, pessoal. E por que ele está dando esse erro aqui? No caso, resto, né? Ele é igual. Ele estava aqui, faltou igual, mas ele está dando um erro aqui. Que aqui a gente tem duas variáveis de tipo diferente, a double e a int. Aqui existe um processo chamado casting, que a gente trabalha a capacidade de cada tipo. Para ficar mais fácil o entendimento, eu deixei aberto aqui, ó. Quando a gente fala uma variável tipo int, pessoal, eu tenho uma capacidade de -2, acredito que seja trilhões esse número, né? Não, bilhões, tá? De menos para mais, ou seja, 64 bits. Entretanto, quando eu falo num double, eu tenho 15 dígitos, ou seja, a minha capacidade de double é muito maior. Então, quando eu tenho assim, eu parto no caso de um n, que seria uma double, mas o resto é int, eu quero dizer o quê? Que aqui a minha capacidade é menor, então eu tenho que criar uma adaptação. E como que eu faço isso? Entre parênteses, int, para ele ajustar a falha. Ó. Aí eu estou dizendo que é para trabalhar tudo com valores double, que eu só estou dizendo que esse cara aqui é um int, entendeu? Aí resolve esse primeiro problema, tudo bem? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar o nosso código. Em um primeiro momento, ó, ele pede para a gente imprimir em tela a palavra notas, né? Então a gente vai digitar console.writeline e notas, né? Do jeitinho que está aqui, certo? Olha lá.
Depois disso, pessoal, a gente vai criar a nossa base de cálculo para as notas, tá? Então eu vou começar digitando assim, que notas, a gente vai começar pela de 100, tá bom? Então ela vai ser igual a 100. E aqui o cálculo vai ser quociente, ele é igual ao quê? Ao resto dividido por, aqui a gente vai digitar notas vezes 100. E vocês devem estar me perguntando, como assim notas vezes 100? Aí a gente vai fazer uma simulação aqui, pessoal. A nossa primeira entrada é 576,73, se não me engano. Então, ele é o nosso valor n. Se eu multiplicar ele por 100, eu tenho 57.673. Mais 0,5, eu tenho só esse valorzinho para facilitar, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir ele por notas vezes 100. Então, olha como vai ficar. Eu vou dividir esse valor por 100 vezes 100. Ou seja, eu estou dividindo ele por 10.000, pessoal. E olha isso daqui. Quando eu igualo, dá 5 notas, tá vendo? E tem esse resto que é o que vai ser usado depois. Então, o que a gente vai fazer? Vai dar o comando de impressão em tela. Console.writeLine, ok? E aqui a gente vai copiar do jeitinho que está aqui, ó. Então é a variável, ok? Então vai chamar quociente, que é o que nos interessa, a base de cálculo, tá? E ele vai ser o quê? Concatenado com o restante do texto. Então, ó, esse espaço até nota 100, ok? Pronto, ponto e vírgula aqui. E por fim, a gente vai estar falando que o resto ele vai ser igual ao quê? Resto percentual notas vezes 100. Ou seja, eu quero saber o resto dessa divisão, pessoal. Então, essa vai ser a base de cálculo para todas as notas, ó. Então eu vou fazer assim, eu vou copiar esse valor, agora ele vai ganhar tempo, tá? Eu vou colar ele aqui, ó, eu vou digitar 50, logo ele está amarrado por fórmula e aqui eu só mudo para 50, ok? Depois, copiar e colar para 25. E aqui a gente alterna para 25 também, ok? Depois, para 10. Para 5. E para 2. Aí depois disso, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com moedas, tá? Então, o primeiro passo, a gente vai dar o comando de impressão para a palavra moedas, igual a gente fez para notas, tá? Então, console.writeLine moedas, dois pontos, né, do jeitinho que tá aqui. E agora a gente vai estar fazendo o quê? Moedas, e aqui a gente vai dar o valor de 100 para ela também. Porque por mais que seja moeda de R$ 1, a gente vai estar convertendo. A de R$ 1 equivale a 100 centavos, ok? Então, moeda 100. E quando eu faço isso, ó, vai sumir essa falha aqui, que a gente vai estar usando ela, tá? E a gente vai estar digitando assim, ó. Quociente, ele é igual ao quê? A gente vai digitar resto dividido por moedas. Só isso, pessoal, mais nada, ok? Porque nesse caso eu não vou precisar multiplicar mais por 100. Aí a gente vai imprimir console.writeLine, ok? E aqui, ó, a gente vai fazer a mesma tratativa, tá? A gente vai imprimir, no caso, a variável e depois esse texto aqui. Então já vai deixar copiado, vai chamar o quociente novamente, ok? E o quociente ele vai ser o quê? Concatenado com o texto. E aqui um espaço, tá, pessoal? Que eu não acabei não copiando. E por fim, o resto ele vai ser igual ao quê? Resto percentual moedas. Ponto e vírgula. Aqui a gente salva o programa, ele está sem erros, se a gente for olhar, tá bom? Ó, tá tudo certinho. E agora a gente copia isso daqui para as outras moedas, ó. Então vamos lá. Ctrl C.
Aqui vai ser 50 centavos, né? Então aqui agora 0,50, ok? Que aqui está com ponto também, por isso que é importante a gente estar trabalhando assim. Moeda de 25. De 10. De 5. E por fim, de 1. Só que aí, pessoal, olha só o que a gente vai fazer. Só para fechar com chave de ouro esse código. Quando é 1, não tem resto, concorda? Eu posso tirar essa linha. Aí aqui eu só dou o comando de impressão de quebra de linha. Console.read, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Daí, pessoal, agora a gente vai testar o código para ver se ele está funcionando, tá? Só que antes disso, eu quero consertar dois detalhezinhos que eu deixei passar, tá? E eu vou estar explicando para vocês. O primeiro, ele está aqui, ó. Uma vez que está usando o sistema americano de numeração, ele é uma cultura diferente da brasileira. Então eu tenho que especificar aqui todo double, ok? Então, vírgula, ok? Aí, culture info, ponto, invariant culture, ok? Aí eu resolvo esse problema. E qual que é o outro problema, pessoal? Aqui é o valor da nota. Alguém já viu nota de 25? Eu confundi com moeda, pessoal. Então é nota de 20 e aqui, ó, de 20 também, tá? Aí a gente vai salvar, a gente vai descer e testar o código agora. Então, a gente vai abrir o terminal, Ctrl Shift, aspas simples, tá? CLS para limpar. E aqui ele vai executar, .NET Run. E qual que é o primeiro valor, pessoal? 576.73. Então, 576.73. E a gente vai ler só os primeiros números para facilitar. 511.010, 511.010, 110.203. 110.203, certinho. Executar mais uma vez, .NET Run. Se não me falha a memória, 400, né? Isso, ó, 400. Então, a gente digita 4.00 e somente duas notas de 2, tá certinho. E por fim, .NET Run, ok? Opa, digitei errado, desculpa. .NET Run. E qual que é o último valor? 91.01. E olha só que legal. 012 e 000, né? 012 isso aqui. E no fim, só uma moeda de 1 e uma moeda de 1 centavo. Uma de 1 e uma de 1 centavo. Então, pessoal, o código tá certo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai copiar e colar ele na área de trabalho lá do site e vai enviar para avaliação, tá? Só que antes disso, eu queria pedir, se vocês gostaram desse código, como ele foi construído, eu já peço que para quem não é inscrito no canal, se inscreva, tá, pessoal? Que vocês pressionem o sininho que está localizado logo abaixo do vídeo, para que vocês sejam notificados a cada vez que eu postar algo novo, tá bom? E curta o vídeo assim que vocês assistirem, para vocês me ajudarem com o compartilhamento dele para mais pessoas, legal? Então, ó, a gente vai copiar tudo isso aqui até a variável, até a hora que a gente começar a declarar elas, tá? Vem aqui, ó, e a gente vai, a primeira coisa, deixar aqui como C Sharp, ok? Estando como C Sharp, ó, bem nessa área de comentário a gente cola o código, ok? Aí por fim, vai copiar essa primeira linha, ó, Using System Globalization, e vai colar onde ele? Bem aqui embaixo do Using System, ok? E por fim mandar para análise. Então, como vocês podem ver, pessoal, o código foi aceito dessa maneira, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida de como que eu executei ele, deixem aqui nos comentários ou qualquer comentário adicional, que assim que eu visualizar eu vou estar respondendo, tá legal? Então, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!